meus amigos, tudo bom? Sejam bem-vindos, quem está entrando aqui pela primeira vez, já aperta o botãozinho aqui para me seguir. Boa noite, Tadeu. Boa noite, Rafa, Jane, Ramon, todo mundo que está entrando aí. Vou fazer esse periscópio aqui direto de Portugal. Estou aqui nas minhas férias, mas como hoje saiu o regulamento para a deliberação da prova do Ministério Público do Rio de Janeiro, eu queria já trabalhar algumas dicas aqui com vocês, se eu tirar o som aqui, trabalhar algumas dicas. E coloquei como a dica número 1 aí, a questão relativa à responsabilidade civil do menor. Veja, esse tema já foi cobrado na prova oral do último Ministério Público aqui no Rio de Janeiro. O José Maria Leone, o examinador, perguntou, não sei se ele voltará nessa banca, mas é um tema relevante de qualquer maneira. Também para você que vai fazer a prova do Ministério Público de São Paulo, tá certo? Então, vamos trabalhar alguns aspectos, aquilo que pode ser cobrado numa prova, uma prova subjetiva, que é discursiva. Para quem não sabe, a primeira prova do Rio de Janeiro, do Ministério Público, tem sido, primeira fase, discursiva. Então, acredito que se mantenha dessa forma, é uma tradição. E para quem vai fazer a prova do Ministério Público de São Paulo, segunda fase, certamente é uma prova discursiva. Tá certo? Então vamos lá, gente. Sem perder muito tempo aqui, para vocês fazerem um caderno bacana aí sobre essas dicas que eu vou dar até a prova. Tá certo? Começando hoje com a responsabilidade civil do menor. Veja só, quando a gente fala em responsabilidade civil, primeira coisa que a gente tem que saber é que a responsabilidade civil trabalha com 4 elementos básicos. Quando eu falo em responsabilidade civil do menor, eu estou também trabalhando com esses 4 elementos básicos da responsabilidade civil. Veja, quais são os elementos básicos da responsabilidade civil? Conduta humana, primeiro elemento. Segundo elemento, culpa, lato sensu. E quando eu falo em culpa, lato sensu, eu estou falando de dolo e culpa, estrito sensu. Falo também de nexo de causalidade, que vai ligar essa conduta ao dano. Então, são 4 elementos da responsabilidade civil. Ah, professor, mas existem sempre esses 4 elementos? Sim. Tanto na responsabilidade civil subjetiva como objetiva. Às vezes eu pergunto para os alunos qual a diferença entre responsabilidade civil subjetiva e objetiva. Alguns alunos respondem, na responsabilidade civil objetiva não há culpa. Está errado. A culpa estará sempre presente, é um elemento da responsabilidade civil. Agora, na responsabilidade civil objetiva, não é necessário analisar a culpa. Não é necessário analisar a culpa, mas ela está presente. Veja, não é necessário analisar porque a responsabilidade civil objetiva é calcada na teoria do risco, tá certo? Então, é essa a lógica. Por que eu estou falando isso? Porque a responsabilidade civil do menor de idade, ela vai estar inserida num tópico da responsabilidade civil objetiva, que é a responsabilidade civil pelo fato de terceiro. Responsabilidade civil pelo fato de terceiro. Olha o que diz o artigo 932, inciso 1º. São também responsáveis pela reparação civil os pais pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e sua companhia. Inciso 2º do artigo 932, o tutor pelos pupilos que se acharem nas mesmas condições. Então você percebe que existe uma responsabilidade pelo fato de terceiro. A regra é a seguinte: se o menor tiver uma conduta que venha a causar dano a alguém, a regra é que o menor não irá responder, porque é um dos requisitos da responsabilidade civil que a conduta humana seja praticada por alguém com imputabilidade. E o menor não é imputável. Até os 18 anos, essa é a regra, há uma imputabilidade civil. O menor
não responde pelos seus atos ilícitos. Essa é a regra. Mas se ele causar dano a alguém, quem irá responder? Os seus pais, ou no caso dele, né, não ter pai nem mãe, o seu tutor, ou caso o pai e a mãe estejam destituídos do poder familiar, o seu tutor. Então veja, o que a gente tem aqui? Em regra, o menor não irá responder pelos seus atos. Essa é a regra, pelos atos ilícitos por ele praticados. Quem vai responder? Os seus responsáveis, os pais ou tutores. E numa verdadeira responsabilidade civil pelo fato de terceiro. Boa noite aí para o Sandro, lá do Portal F3, César Leone também na área. Então, é uma responsabilidade pelo fato de terceira. E essa responsabilidade dos pais e do tutor, ela é objetiva. Objetiva, sim. Está lá no artigo 933. As pessoas indicadas no inciso 1 a 4 do 932, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos. Ah, professor, isso é muito básico. Cuidado para não errar. Por quê? Lembra o que eu falei lá no início. A culpa está sempre presente, mesmo na responsabilidade civil objetiva. Então, veja, eu sou responsável pelos atos que o meu filho menor venha praticar. E essa minha responsabilidade pelo fato de terceira, ela é objetiva. O que significa dizer independentemente da análise de culpa. Mas é da minha análise de culpa, da responsabilidade de culpa do responsável. Então, se o meu filho menor causa um dano a alguém, não cabe eu alegar que eu tomei todo o cuidado, cuidando dele, eu dei educação, que eu estava vigiando. Eu não posso alegar isso, porque isso seria discutir a minha culpa. E eu sou responsável independentemente da minha culpa. Isso que eu vou dar para vocês agora é uma dica para a prova casca grossa, prova de primeira fase do MP do Rio de Janeiro, que é pesada, discursiva, e segunda fase de São Paulo. Isso às vezes você não vê no livro de maneira muito clara. Então veja, eu não posso alegar culpa, falar que não tive culpa em vigilando, que eu eduquei meu filho, vigiei, mas mesmo assim ele cometeu o ato ilícito. Não adianta, eu sou responsável. Agora, eu posso discutir se o meu filho teve uma conduta culposa. Isso eu posso discutir. Porque às vezes o meu filho não teve uma conduta culposa. Mesmo que ele fosse maior de idade, ele não responderia pelo dano. Por exemplo, imagina que uma criança, né, ela está bebendo água próximo à janela e ela tem uma convulsão e aquele copo é arremessado de maneira involuntária para fora da janela e cai numa pessoa que passa na rua. Veja, eu vou responder porque o copo que estava na mão do meu filho caiu na cabeça de alguém? Não, porque não foi uma conduta humana voluntária praticada por um menor, foi um ato involuntário. Então, se ele não teve culpa, não teve sequer vontade, voluntariedade naquele ato, se mesmo que ele fosse maior, ele não responderia, eu que sou responsável por ele, não posso responder. Seria uma injustiça absurda. Então, muita gente erra uma questão de prova porque acha que a responsabilidade civil objetiva é uma responsabilidade automática. Não. É objetiva porque eu não vou alegar a minha culpa. Tá certo? Beleza? O Sérgio Cavalieri, grande autor de responsabilidade civil, dá um exemplo do filho de 17 anos que furta, né, um automóvel, e um automóvel de algum familiar, né, nem um crime tão grave assim, mas ele pega o automóvel sem autorização, eu exagerei aqui no termo furto, mas ele pega o automóvel sem autorização, estaciona o automóvel na calçada, no local correto, e quando ele está saindo do veículo, vem um motorista embriagado em alta velocidade que perde o controle do veículo, bate nesse automóvel que o menor estava e é projetado para cima da calçada onde tem
pessoas ali e ele acaba atropelando. Eu vou ser responsável porque o carro que meu filho estava atropelou pessoas na calçada? Não, porque nem o meu filho, se fosse maior, seria responsável. Porque, na verdade, o responsável foi o motorista embriagado que bateu naquele veículo. Então, a responsabilidade objetiva, né, dos pais aqui não é automática. Você tem que analisar a conduta praticada pelo menor para ver se não teve quebra do nexo causal, né, nesse caso como fato de terceiro, para ver se foi realmente uma conduta humana, voluntária ou culposa. Todo mundo entendeu até aí? Bom, mas em regra os pais, os tutores, vão responder pelos atos praticados pelos menores de idade. Bom, vamos começar pela exceção. Se os responsáveis não tiverem meios suficientes para arcar com a indenização essa que é medida pela extensão do dano, de acordo com o artigo 944 do Código Civil. Se os responsáveis não tiverem meios para arcar com essa indenização, aí sim o patrimônio do menor poderá ser atingido. Se o menor tiver patrimônio, ele terá que subsidiariamente indenizar a vítima. Mas agora essa indenização não é medida pela extensão do dano, é uma indenização equitativa, porque não pode privar o menor do necessário para a sua sobrevivência. É o que vai dizer o artigo 928 e o seu parágrafo único. Vamos ler juntos? O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. Parágrafo único. A indenização prevista nesse artigo, que deverá ser equitativa, não terá lugar se privado necessário e incapaz das pessoas que dele dependem. Tranquilo, gente? Então, aqui, a gente tem uma situação muito importante. Por quê? Em regra, o menor não responde. Excepcionalmente, o menor vai responder subsidiariamente, caso os responsáveis por ele não tenham meios suficientes. Então, isso foi perguntado na prova oral do MP aqui do Rio de Janeiro. A responsabilidade do menor é subsidiária ou solidária em relação aos seus responsáveis? Acabamos de ver. A responsabilidade do menor é subsidiária e solidária. Tranquilo, gente? Beleza até então? Bom, o problema é o seguinte. O examinador aqui do MP do Rio de Janeiro continuou perguntando. Ele pediu para o candidato, foi prova oral, que tem um código à frente do candidato, ele falou o seguinte: abra no artigo 942, parágrafo único, quero que vocês abram aí também. Diz assim: são solidariamente responsáveis com os autores, os coautores e as pessoas designadas no artigo 932. Quem são as pessoas designadas no artigo 932? São os responsáveis pelo fato de terceiro. Então, o parágrafo único diz que há uma responsabilidade solidária. Então, afinal de contas, os pais, os menores, respondem solidariamente com os pais ou subsidiariamente? Se isso cair na sua prova discursiva, você vai dizer o seguinte: no conflito aparente de normas entre o artigo 928 e o artigo 942, parágrafo único, a interpretação que deve se dar é pelo critério da especificidade. O artigo 928 é especial em relação à responsabilidade do menor. O artigo 942, parágrafo único, se refere aos demais casos de responsabilidade pelo fato de terceiro. Então, você não vai aplicar o artigo 942, parágrafo único, nos casos do artigo 932, inciso 1. Vai ser aplicado, por exemplo, 932, inciso 3º, em que o empregador responde pelos atos praticados pelo seu empregado, mas responde solidariamente, tá certo? Então, a vítima pode entrar com ação contra o empregado ou contra o empregador. Agora, se eu sou vítima de um dano praticado por um menor, eu vou ingressar com ação em face dos seus
responsáveis. Do menor, apenas subsidiariamente, caso os responsáveis não tenham bens suficientes para arcar com a indenização. Tranquilo? Então estamos fechando um sentido aqui. A responsabilidade do menor, ela é subsidiária e equitativa em relação a seus pais. Mas existe uma outra questão, existe uma outra exceção. A responsabilidade do menor, mais excepcionalmente ainda, poderá ser direta. Se perguntarem para você, existe algum caso de responsabilidade direta do menor de idade? Existe. Existe no artigo 116, inciso 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 116, inciso 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Por quê? O ECA traz as medidas socioeducativas. Quando o menor pratica um ato infracional, um fato análogo a crime, o juiz pode, tratando-se de adolescente, fixar medidas socioeducativas, como, por exemplo, uma medida de internação. Vai ficar lá internado numa instituição para menores. Mas tem uma medida socioeducativa que é a reparação do dano. Se foi um dano patrimonial e o menor tiver bens suficientes para reparar aquele dano, é caso de aplicar uma medida socioeducativa mais branda à primeira vista. E aí, nesse caso, são os bens do menor que serão diretamente atingidos e não o dos seus responsáveis, mas em se tratando de ato infracional previsto no ECA. Tranquilo, gente? Olha aí, essa aí é uma dica interessante também que muitas vezes você se esquece. E, professor, existe alguma hipótese de responsabilidade solidária entre o menor e seus pais? Existe uma, sim. Existe a questão do menor emancipado. Se a emancipação foi voluntária, ou seja, aquela emancipação feita pelos pais voluntariamente, ou seja, o menor tinha entre 16 e 18 anos, ele era incapaz. Os pais decidiram, antecipar a aquisição da capacidade civil. Esse caso é legal. Por quê? Nesse caso, apesar dos pais terem emancipado o menor e ele ser plenamente capaz, ele, nesse caso, responderá solidariamente com seus pais. Porque a jurisprudência do STJ entende que isso seria muito prejudicial para a vítima do dano, A vítima do dano. E na hipótese legal de os pais não serem obrigados. Já vou falar sobre isso. Olha só, a vítima do dano poderia entrar com uma ação em face desse menor emancipado e ele não ter bens. Porque a regra não é o menor ter bens em seu nome. Então, imagina, o Joãozinho é um capeta em forma de guri. Desde que nasceu, só dá alteração. Os pais, quando ele faz 16 anos, a primeira coisa que fazem, em vez de fazer a festa de aniversário de 16 anos, dão para ele de presente a emancipação. Joãozinho está emancipado. No dia seguinte, Joãozinho, pega uma moto do vizinho e atropela 2 pessoas. Ele já é plenamente capaz, ele deveria ser responsável. Só que Joãozinho não tem nenhum patrimônio em seu nome e seus pais são ricos. Veja que injustiça. Então, nesse caso, a jurisprudência entende que pode sim, a vítima ingressar com a ação ou em face de Joãozinho ou em face dos seus pais. Aí, nesse caso, o fundamento legal é o parágrafo único do artigo 942. Aí a jurisprudência vai fazer uma concessão nesse caso. Tranquilo, gente? Deu para entender isso? Alguém perguntar, e se os pais não forem obrigados a responder? Aí, nesse caso, subsidiariamente, será atingido o patrimônio do menor. Por exemplo, pais que não têm mais o poder familiar não são responsáveis pelos filhos menores. Tá certo? E tem outra situação. Os pais só são responsáveis se estiverem, se os menores estiverem sob sua autoridade e companhia. Mas lembrando, o fato dos pais estarem divorciados não quer dizer que o pai que não tem a guarda da criança, que fica com a mãe, que ele não será responsável, tá?
ele pode não ter a guarda direta, mas ainda tem a companhia e autoridade sobre o seu filho, exerce visitação, encontra com o filho cotidianamente, então ele ainda tem autoridade e companhia do filho. Tem que haver um rompimento maior. Por exemplo, os pais se divorciaram, o cara foi morar em outra cidade, já tem 1 ano que não vê o filho, não fala com o filho. Aí, nesse caso, quem tem a autoridade e a companhia do filho é apenas a mãe, e ela será a responsável. Entendimento também que já repercutiu aí nos tribunais superiores. Tranquilo, gente? Espero que vocês tenham gostado. Obrigado aí por ficarem comigo até esse momento aí. Pessoal, está em peso. Gente, se você vai fazer uma outra prova, Ministério Público, Defensoria, Ministério Público já vai fazer, Defensoria, Magistratura, o que você for fazer, até a OAB, essa dica que eu falei vale, tá? Mas eu fui além, eu peguei mais pesado aqui, pegando temas que estão espalhados, às vezes, trazendo para essa questão do menor, projetando uma pergunta futura, tá certo? Então pode cair algo direto sobre isso, pode ser para você dissertar sobre o tema ou um caso concreto, mas acredito que você já está municiado aí, né, de informações. Faça um caderninho para essa reta final, tá certo, gente? Bom, quero agradecer vocês, compartilhem aí com seus seguidores, quem não compartilhou, compartilhe agora, eu estou me despedindo, e dá um print aí, coloca no Instagram, coloca no Facebook, divulga aí que a gente está fazendo esses periscopos. Como eu estou de férias, não é sempre que eu vou conseguir conectar aqui o periscope, mas eu volto no final do mês e aí é pressão total nessa reta final, tá certo, gente? E vou lançar um curso pelo Liceu Arce em dezembro, aquele intensivão de Direito Civil, só temas pesados mesmo, tocando na ferida, não é o beabá de sempre não, temas controvertidos para você ter um curso mais, digamos assim, né, mais, não digo abrangente na quantidade de matérias, mas que te tire da caixinha. Não dá para ficar só decorando o conceito, não. Tá certo? Isso vale para o TJ Rio Grande do Sul, mas claro que eu vou fazer dicas específicas também. Gente, muito obrigado aí e até a próxima. Grande abraço.